Professor, o que é o cumprimento de sentença no processo judicial previdenciário? Bom, essa é uma pergunta muito ampla, mas eu vou tentar explicar para você os principais pontos dessa fase tão importante para o advogado previdenciarista. O cumprimento de sentença é uma fase processual. Não é um processo autônomo, mas apenas uma fase de prosseguimento do mesmo processo previdenciário que gerou o título executivo judicial, isto é, a condenação do INSS. O cumprimento de sentença pode ser provisório ou definitivo. Via de regra, nas demandas previdenciárias será definitivo, ou seja, somente será iniciado após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso porque as sentenças previdenciárias, em quase 100% dos casos, determinarão à autarquia previdenciária duas obrigações: uma obrigação de fazer e uma obrigação de pagar. A obrigação de fazer é a implantação do benefício em si, a implantação da prestação previdenciária, e quase que invariavelmente ela é determinada de modo liminar ou em tutela antecipada no bojo da sentença, permitindo-se assim que o benefício determinado pelo juiz, concedido no processo judicial, seja implantado imediatamente. E aí não precisa se esperar o trânsito em julgado da decisão. Na prática, isso acaba sendo um cumprimento de sentença provisório. Já a obrigação de pagar não pode ser objeto de cumprimento provisório da sentença, mas apenas definitivo, porque quando falamos de pagamento de atrasados pelo INSS, estamos falando de pagamento de verbas públicas, que somente podem ser executadas via precatório ou RPV. O pagamento do RPV nos juizados especiais federais é feito na forma do artigo 17 da Lei 10.259 de 2001, que estipula um prazo de pagamento de 60 dias a contar da intimação do INSS acerca da expedição da RPV, sendo o pagamento feito, então, na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Já o precatório pode ser pago até o final do exercício seguinte, desde que ele tenha sido emitido até, no máximo, o dia 2 de abril de cada ano. Antes, a data de expedição limite de um precatório era 1º de julho, de acordo com o artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal. Mas com a emenda constitucional número 114 de 2021, esse prazo foi alterado e agora a data limite é 2 de abril de cada ano. Então, sendo expedido um precatório até o dia 2 de abril de 2023, por exemplo, esse precatório pode ser pago até o final de 2024, desde que entre, entretanto, em certos limites orçamentários que foram estipulados também pelas emendas constitucionais número 113 e 114. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Para a gente fechar, eu quero lembrar que o pagamento de parcelas vencidas após a expedição do precatório ou da RPV pode ser feito pelo próprio INSS administrativamente via complemento positivo, conforme enunciado 72 do FONAGEV. Essas são informações gerais para que você se situe apenas de maneira mais tranquila nessa fase tão importante do processo judicial previdenciário, que é quando o advogado e o segurado chegam ao final do objetivo atingido, recebendo o benefício e, por fim, os tão sonhados honorários advocatícios dos advogados previdenciaristas. Vamos seguindo em frente. Eu vejo você na próxima aula. Um grande abraço e até mais.